Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo beleza? É um prazer para mim estar aqui com vocês para compartilhar uma linda mensagem, uma mensagem muito especial. Nós já estudamos aqui sobre o direito e dever de ser feliz, o que é felicidade. É possível mudar nossa personalidade? Hoje o nosso tema é um tema muito especial. Nós vamos ver algo a que se apegar. Todo ser humano, ele deseja se apegar a algo. Nós vamos ver que algo, o que seria isso? Vamos aprender grandes lições aqui para nossas vidas. Desejo que Deus te abençoe grandemente, que Deus abençoe você, a tua vida, a tua saúde e toda a tua família. Esse é o meu sincero desejo. Eu gostaria de iniciar o tema de hoje contando para vocês a história. Na verdade é uma história, uma fábula de duas rãs. Exatamente, duas rãs, que elas viviam no pântano. Nós vamos ver essa fábula e vamos ver o que podemos aprender com essa fábula. Eu gostaria de iniciar aqui dizendo para vocês que o famoso conferencista Arthur Brisbane, esse famoso conferencista, ele costumava contar a seguinte história. Havia duas rãs que elas viviam em um pântano, situado ali ao lado de uma estrada de ferro. A intervalos ali regulares, durante o dia e também durante ali a noite, uma locomotiva, ela gigantesca, ela saía rugindo de um túnel que existia justamente ali por perto. Sempre que ali a locomotiva passava, como acontece, o pântano estremecia. E as duas rãs, então, elas começavam a discutir entre elas. Uma delas era cética, a outra acreditava num poder maior. Que as rãs, a cética, ou seja, a rã que era descrente, ela dizia que a criação da locomotiva era muito simples. Ela dizia que bastava reunir uma coleção ali de moléculas, de certas moléculas e átomos, com outras variedades de energia e dar a forma de locomotiva. A rã que era crente, porém, ela não acreditava em um processo tão simples assim. Ela acreditava que devia haver algum poder divino capaz de reunir esses átomos e moléculas e dar vida ali e dirigir as locomotivas. Essas rãs discutiam ali assim, diariamente elas discutiam, até que finalmente elas chegaram à velhice. Certo dia, a rã descrente, que além de velha, ela se tornou também descuidada, ela ficou por muito tempo, meus queridos, muito tempo deitada ali na estrada, e num dia de sol muito quente. Mas, infelizmente, de repente ali a locomotiva apareceu e subitamente ela apareceu do túnel e esmagou a rã completamente. Mas para a sua companheira, a rã boa religiosa, não houve o que discutir. Tudo estava decidido para sempre. Mas o famoso conferencista Arthur Brisbane, ele nos diz que a fábula das rãs, ela não prova grande coisa, pois na verdade o senso das rãs não era capaz de compreender o poder que havia concedido e construído a locomotiva e continuava mantendo ali ela em funcionamento. Porém a rã que acreditava era a mais feliz das duas. Agora vocês sabem por quê? Pois ela tinha algo em que se apoiar na vida. Meu querido amigo, a pessoa, meus queridos, que acredita saber exatamente como se rege o universo, quem o dirige, onde mora, qual o seu nome e que castigos e recompensas dará, é provavelmente o mais feliz dos seres humanos, isso mesmo. Para realizar melhor, meus queridos, a melhor forma possível de sua personalidade, a pessoa deve ter algo a que se apegar na vida. E esse algo, meus queridos, é justamente a fé religiosa. Certa vez em uma cidade, havia dois amigos que eram
intelectualmente iguais. Um, porém, é crente, enquanto que o outro é ateu. E o crente tem para o presente e para o futuro uma confiança que o outro não poderia alcançar em um século. É homem cheio de amarguras e desconfianças e duvida de todos os homens e de seus motivos. O outro homem tem fé na humanidade, fé singela, quase infantil. Ele crê no presente, ainda que seja bastante inteligente, para reconhecer as suas falhas. Crê no futuro, ainda que ele reconheça que haverá dores e trabalho. Meus queridos, uma coisa interessante, nós vamos ver agora uma demonstração pessimista, exatamente. O crente, ele acredita que não termina tudo com a morte, ainda que ela seja como um sono. Enquanto que o incrédulo, ele diz exatamente assim: olhem, eu vou mostrar para vocês o que seja a vida. Ele tira um fósforo do bolso e ele acende o fósforo e diz: nasceu o homem. Ele explica a ele quando a chama se produz, enquanto se vai consumindo. O palito, ele acrescenta: olhe, o homem vive. E quando a chama já está quase ali se apagando, no final ali do palito, ele faz esta comparação. Ele diz: vejam, o homem está morrendo. E ele termina dizendo, enquanto ali a chama se apaga: este é o seu fim. Não é preciso dizer aqui qual desses dois homens é um companheiro mais agradável, não é verdade? O homem de fé simples, ele tem uma franqueza ingênua que o outro desconhece. E não pode ter. O rosto do crente é um estudo de benignidade, felicidade e contentamento. Enquanto, meus queridos, que o rosto do cético reflete inquietude e seus olhos expressam desconfiança que a mente guarda já há tantos anos. A razão pela qual, meus queridos, os crentes possuem na vida algo que os outros não podem ter, está no fato de terem eles algo em que se apegar. Então, meus amigos, assim como a ave, ela necessita de ninho, assim como o barco necessita de porto, todo ser humano necessita de refúgio a que possa recorrer. Os crentes têm esse refúgio seguro, é seu baluarte, meus queridos, em tempo de aperturas, é seu consolo em tempo de dores, é sua segurança em tempo de dúvida. E o nome desse refúgio, na verdade, se chama fé. Fé que tanto mais valiosa será quanto mais simples. O verdadeiro propósito da religião, meus amigos, na tua vida e na minha vida diária, é substituir a dúvida pela segurança e confiança. As duas coisas de que necessitamos para atravessar situações difíceis de qualquer natureza que sejam. Meus queridos amigos, a religião de que necessitamos hoje para refazer a nossa personalidade é a mesma espécie de simples de religião que o homem sempre necessitou. A religião de que nós necessitamos hoje, meus amigos, é exatamente uma ação. Isso mesmo. Existe uma frase linda que diz assim: um cristão muscular. Essa expressão, um cristão muscular, indica que para a personalidade, a melhor religião é aquela que induz uma ação
a obra, e não só a pensar. Nela nós temos a fé e as obras das Escrituras Sagradas. Vejam só isto, essa história. Nas trincheiras, meus queridos, nas trincheiras não há ateus. O refúgio que a fé apresenta bem se ilustra na resposta que certo tenente-coronel norte-americano ele recebeu quando, durante ali a batalha desesperada em que seu país perdeu as Filipinas, ele se encontrou um dia com um velho sargento do exército ajoelhado em sua trincheira. O coronel perguntou ali para o sargento: Você está orando? Sim, coronel. Nas trincheiras não existe ateus, foi a resposta do sargento. E esta resposta, meus queridos, ela se faz popular até o dia de hoje, pois ela mostra o que sentem os seres humanos perante a morte. Mas também, meus queridos, ela mostra a comprovação de muitos seres humanos que se salvaram em circunstâncias, meus queridos, providenciais, visivelmente em resposta à fé que demonstraram ao pedir a ajuda de Deus. Isso mesmo. Quando as situações eram completamente impossíveis aos olhos humanos de receber ajuda de seus semelhantes. Nós vamos ver agora alguns exemplos de livramentos diante de perigos. Alguns desses casos é de um jovem e seus companheiros e seus amigos que eles vagaram semanas numa balsa de borracha ali no Oceano Pacífico e foram milagrosamente salvos e receberam muita publicidade. Um outro caso muito interessante, meus queridos, é o de um jovem filho de um pastor, um jovem militar alistado voluntariamente no exército, que por fim ele reconquistou ali as Filipinas. Esse jovem ele tinha 24 anos de idade, era sargento que com seu pilotão ele avançou cerca de 45 quilômetros logo no primeiro dia de desembarque, pois a princípio ele quase não houve ali resistência em Mindanao. E ali no segundo dia, houve um contra-ataque japonês. E as tropas de avançada norte-americana tiveram que recuar. E esse jovem sargento e ali o seu pilotão, eles foram de repente surpreendidos, em plena marcha, sem trincheiras ali e nem tempo para cavar. Eles foram surpreendidos por uma coluna japonesa que avançava ferozmente. O sargento fez colocar ali a metralhadora no meio do caminho. Ele deitou-se no chão, por detrás da metralhadora, e depois de ordenar aos seus soldados que buscasse ali abrigo e refúgio nas valetas ali do caminho, ele esperou ali enquanto o inimigo se aproximava, e fazendo-lhe alvo com seu fogo de fuzilaria e morteiros. Mas aconteceu que, quando o sargento, meus queridos, abriu fogo, e pela eficiência de sua arma, ele conseguiu deter a força inimiga, que com gritos aterradores elas se precipitaram para ele. E lhe foi possível ali ele salvar os seus companheiros do massacre, com certeza certa. Um dia ele escreveu ali uma carta para o seu pai. O seu pai era um pastor evangélico, um pastor que criou ele nos caminhos de Deus. E esse jovem, ele havia abandonado ali os ideais de Deus para buscar ali, igual ao filho pródigo, as aventuras ali do mundo. A carta dizia exatamente assim: meu pai, nesta nossa vida
não se pode praticar o que o Senhor ensina aí na igreja. Mas nesses dias, nesses momentos, enquanto eu esperava, o que eu sabia era o seguinte: ou tu matas ou eles vão te matar. Nasceu meu Pai dentro de mim. Toda a minha vida passou diante de mim. E eu decidi que, se Deus me salvasse, por minha parte, eu me tornaria outro homem. E até onde lhe permitiram ali as circunstâncias ali da vida militar e também da guerra, que duraram ali alguns meses, esse jovem, meus queridos, ele cumpriu a sua promessa. Um dia ele disse o seguinte: o que me interessava era o bem-estar de meus jovens soldados. Eu quero que voltem são e salvos. Um dia esse jovem sargento, meus queridos, ele recebeu uma medalha de valor pelo feito heróico dele haver salvo uma vez a vida de todo o pelotão, ao tirar certa vez uma granada japonesa que ali caiu e não explodiu. Sempre esse jovem arriscava a sua vida para salvar a vida de seus soldados, de seus companheiros. Mesmo no ambiente da guerra, tão oposto ao ideal cristão, esse jovem colocava isto em prática. Será que são naturais os sentimentos religiosos? Será que são? Não há, meus amigos, como o perigo de morte para fazer um ser humano, uma pessoa, se voltar para Deus, voltar os pensamentos para Deus. Mas infelizmente é lastimável que tantas pessoas que, quando passa o perigo, infelizmente elas sentem vergonha de Deus e dele se afastam e consideram o temor religioso uma fraqueza, e então procuram sufocar os sentimentos espirituais da religião. Então, meus queridos amigos, já é muito lamentável que muitos necessitem ver-se, muitas das vezes, metidos em trincheiras literais ou figurativamente, para recorrer ali à oração. Porém, é pior ainda se envergonhar por ter orado. E vejam só isso. Geralmente, meus queridos, quando tudo nos vai bem, nós não sentimos a necessidade de Deus na vida. Isso mesmo. Muitas pessoas acreditam, então, que é sinal de firmeza aparentar ali despreocupação pelo que chamaríamos os grandes problemas universais. Quem sou? De onde venho? Para onde eu vou? Existem até pessoas que concebem esta atitude de aparente indiferença religiosa, mesmo em situações de perigo. E também existem outras pessoas que talvez antes pensaram em Deus, porém se envergonharam disso, voltam a passar e acreditam que são indignas de pedir ajuda de Deus. Tem pessoas que pensam assim. E essas pessoas que pensam que são indignas de pedir ajuda de Deus, meus queridos amigos, elas fecham o coração ao apelo da fé. Esta atitude, meus amigos, é um grave erro. Primeiro, porque até certo ponto ela é dirigida pela soberba. E, em segundo lugar, porque ofende a Deus, atribuindo-lhe sentimentos de rancor humano. Quando Ele mesmo, Jesus Cristo, Ele nos apresenta ali na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, Ele se apresenta como não tendo para conosco, senão sentimentos de amor. E não querendo, meus amigos, que alguns se percam, mas que todos com certeza venham a se arrepender. Qualquer pessoa que tenha sido qualquer que tenha sido a nossa conduta anterior, aceitamos ou não o fato de termos uma vida para salvar, não anula a sua realidade, e nos convém atuar, meus queridos, de acordo
com essa realidade. Isso pode beneficiar a nós, como também beneficiará a nossa família, nossos parentes, nossos amigos, as pessoas que vivem ao nosso redor, com certeza. Os sentimentos religiosos, meus queridos, eles são naturais no ser humano, isso mesmo. E eles devem ser cultivados e não considerados como algo de que nós devemos nos envergonhar. Quem por temor ao ridículo ou por qualquer outro motivo os sufoca, atrofiando a própria alma, produz desequilíbrio em seu ser. E esses sentimentos constituem o exercício de uma parte de nossas faculdades, meus amigos, mais elevadas. Para viver feliz, nós necessitamos desenvolver as 3 fases de nossa natureza: a física, a intelectual e a espiritual. A cada passo nós tropeçamos hoje nos conselhos que nos dão ali os psicólogos para conservar-nos sãos e equilibrados, com o reconhecimento do necessário, que é ter uma fé religiosa, mesmo os que não se atrevem a recomendá-la, que professamos ali a religião de Cristo, nos dizem que devemos praticar os seus grandes ensinamentos, isso mesmo. Isto é, amar o nosso próximo e ter fé em Deus. Certa vez uma revista que ela se dedica a falar do bem-estar físico e mental de seus leitores, essa revista é especializada em questões de alimentação. Esta revista traz a seguinte pergunta: por que você não prova a Deus? Meu querido amigo e minha querida amiga, exatamente. Se você quer provar uma nova experiência que vai melhorar a tua vida imensamente, faça isso. Resolva viver um dia inteiro. Resolva viver um dia inteiro confiando completamente em Deus. Resolva não se afligir, não se angustiar e nem ter medo de qualquer que sejam as circunstâncias que aconteçam ali em sua vida, na tua vida. Mas você deve crer e saber simplesmente que Deus te atende em tudo e que tudo vai bem e que Deus tem o controle de tudo que acontece na tua vida. Resolva viver um dia inteiro assim. Faça essa experiência e você verá os incríveis resultados, meus queridos, os incríveis resultados. Em certa ocasião, a única coisa que o célebre psiquiatra Zurich ele recomendou a um de seus pacientes para que ele se curasse ali da angústia foi que ele recuperasse a fé. E a fé em Deus, meus queridos, ela é potente, ela é tão potente para tratar os nossos males físicos, mentais. E certa vez também, uma jovem, essa jovem se chamava Ana. Ela escreveu em seu artigo, destinado ali a ajudar a outras pessoas a evitar ali o naufrágio da razão, ela disse assim: não cabe dúvida, pois o que cura uma enfermidade é também, por lógica, o que pode evitá-la, pois é o que ela aprendeu depois dela passar ali 7 meses numa instituição para doentes mentais, em razão ali de um ataque de demência pós-purpural, 8 anos antes, meus queridos, 8 anos antes. A paz de espírito e a vida familiar feliz, normal, é tudo de que a pessoa necessita nessa vida para ser feliz, exatamente. Nós devemos fazer um orçamento tanto de nossa energia como de nosso dinheiro.
e não perdermos ali tempo em coisas sem valor. Nós devemos saber tolerar os defeitos alheios. Nós devemos evitar incontáveis irritações mesquinhas e proporcionar ricas recompensas de amizades e contentamento. Exatamente. Nós devemos, meus amigos, aprender a viver só para hoje, sem lamentações nem aflições. Devemos fazer menos planos e confiar mais na providência de Deus, na providência do amor divino, do Ser Supremo. A jovem universitária Ana, ela contou certa vez que nem ela e nem o seu esposo, eles acreditavam em Deus. Pensavam muito em Deus. Ela disse que não tinha tempo. Durante o tempo que ela esteve ali doente no hospital, ela experimentou uma metamorfose espiritual. Durante aqueles dias ali no hospital, em que, deixando ali o hospital, ela procurava o seu equilíbrio. Ela pensou muito em Deus, em sua relação com Deus. Ela disse que, em sua necessidade desesperada, ela sentiu o poder de Deus sustentador, e ali ela aprendeu de novo a orar. E ela diz assim: desde então eu tenho descoberto a riqueza que há nas Escrituras e aprendi a calar e a receber a sabedoria de Deus. Estou aprendendo cada vez mais, cada vez melhor, a confiar a sua direção, na direção de Deus, toda a minha vida. Atormentava, ela dizia, a ideia de que a enfermidade poderia ali voltar a atacar ela, que um transtorno, ela dizia, em mim se havia tornado permanentemente. Mas ao descobrir que realmente eu podia confiar em Deus, que Ele providencia um fundo inesgotável de inteligência e de amor, do qual eu me posso abastecer, perdi todo o medo do futuro. O meu esposo, que havia sido agnóstico, experimentou transformação espiritual completa, e a nossa vida recobrou um novo significado. Ana, meus queridos, e sua família têm uma fé que opera, pois todos ali, os seus membros da família, eles participam das atividades de sua igreja. Eles se sentem recompensados pela paz e satisfação que desfrutam. Então, meus queridos amigos, a fé não é só um remédio para os males físicos e mentais, mas a fé é um ingrediente necessário para a vida normal e sadia. Mas por que será, meus queridos? Por que será que a fé contribui assim para a felicidade? Para a felicidade dos que a possuem. Na verdade, é que a fé, ela liberta o melhor que há no ser humano, exatamente. Fé significa, meus queridos, confiança e amor. E estes são esses sentimentos que enchem de felicidade aqueles que os possuem. Não podem existir no coração sem serem expressados em palavras e em ações. E estas palavras e ações, meus queridos, semearão felicidade aos demais e provocarão neles reações agradáveis. A fé, a confiança e o amor, elas não podem deixar, meus amigos, de produzir a felicidade em nós. Muito se tem falado nesses últimos dias, nesses últimos anos, dos maus efeitos que tem no ser humano a repreensão dos sentimentos e emoções. Referem-se geralmente os psiquiatras e os psicólogos às emoções que acompanham os instintos básicos. Na verdade, meus amigos,
Ser religioso não significa ignorar e nem torcer os fatos da vida, isso mesmo, mas pelo contrário, enfrentá-los de maneira mais prudente e moral. Por exemplo, é muito importante que os jovens hoje vejam quanto lhes convém cultivar na vida os seus sentimentos religiosos, isso mesmo, que tendem à fé e vivam no plano enaltecido da bondade e do amor cristão, como se observa somente com o desenvolvimento ali sadio e inteligente dos sentimentos religiosos. Pode o ser humano alcançar, por exemplo, o seu pleno desenvolvimento e equilíbrio, meus amigos, eles só podem constituir o freio que exigem os instintos animais. A nossa natureza, meus amigos, ela é tríplice, e que cada fase ela deve desenvolver-se harmoniosamente. O corpo mais são, se ele não for regido por uma mente e uma alma sã, ele não será mais do que, infelizmente, uma besta vil que buscará saciar os instintos humanos. O corpo são, regido pelo intelecto, cheio de conhecimentos, mas sem a consciência moral, pode ser um perigo criminal. Só poderá apresentar-se um ser humano, meus queridos, social, se além do corpo são e eficiente, o intelecto tiver também o complemento de uma consciência moral que procure constantemente elevá-lo a Deus. Não temos só que recordar, nos lembrar de Deus, de nosso Criador, quando nós estamos enfermos ou em perigo, mas temos que reconhecê-lo sempre e estarmos, meus queridos, em harmonia, meus amigos, com Deus, exatamente, para viver na plenitude da perfeita saúde intelectual e moral. Os sentimentos religiosos, eles são necessários para o completo desenvolvimento, meus amigos, intelectual. Em realidade, a fé ela implica segurança espiritual e intelectual, sem a qual nós não poderemos com certeza ser felizes. Quem sou? De onde eu vim? E para onde eu vou? Na realidade, meus amigos, meus queridos, o crente sincero, ele prefere aceitar simplesmente o ensinamento das Escrituras Sagradas e responde assim às perguntas que nos ocupam a nossa origem. A nossa origem, meus amigos, ela é divina. Nós fomos criados à imagem de Deus. O mal, ele penetrou ali na criação, é verdade, e fez morada na alma humana. A imagem de nosso Criador, meus amigos. Forças há, porém, que operam para restaurá-la, contanto que as vontades cooperem a nós com elas. O alvo para o qual nós devemos marchar é a perfeição do caráter. Quer dizer, chegar a uma condição no qual predomine a bondade sobre o mal, no qual o egoísmo esteja vencido e o amor ao próximo, meus amigos, dirija todos os nossos atos. O que sucede depois não tem importância. Agora, porém, a crença noutra vida melhor, depois desta, fica evidente quando se vive guiado constantemente pelo desejo de aprimoramento espiritual. A fé, na verdade, ela implica segurança espiritual e intelectual, sem a qual nós não podemos ser felizes. Isso mesmo. Então, meus amigos, o homem, por insignificante que ele seja no universo,
E pelo fato de ele ter em si um reflexo da inteligência soberana, o homem não foi sacrificado e nem abandonado, meus amigos, para sucumbir sobre os seus efeitos do mal, sobre os efeitos do mal. Ele concorda com o caráter de um Deus de amor, que se haja comunicado com ele, mediante a inspiração, e lhe haja revelado um plano de redenção ou regeneração, que tem como objetivo permitir-lhe recuperar o alto posto ao qual ele estava destinado e a restabelecer plenamente em sua vida a imagem de seu Criador, manchada pelo pecado. Então, meus amigos, quão seguro se sente você? Eu vou compartilhar com vocês agora um pequeno questionário para ver quão seguro você e eu nos sentimos. Temos que ser sinceros e devemos responder sim ou não a cada pergunta. O sentido ali da segurança é, segundo alguns psicólogos, o ingrediente mais importante da felicidade. O seguinte questionário, ele permitirá a qualquer pessoa, meus queridos, averiguar quanto sentido de segurança ela tem. Responda agora sinceramente a cada pergunta, pois todas elas têm um fim, ou seja, um propósito. Então responda, meus queridos, responda sim ou não às seguintes perguntas. Primeira, ferem-lhe geralmente as críticas? Sim ou não? Crê você que a religião e a ciência elas se opõem uma à outra? Sim ou não? Opina você que sua vida tenha sido um fracasso quanto a fazer ali amigos? Sim ou não? Quando pratica um trabalho ou um esporte, você se sente molestado se alguém está observando você? Sim ou não? Sente-se presa de vagos temores? Sim ou não? Se você perdesse seu atual emprego, isso constituiria uma catástrofe em sua vida? Sim ou não? É difícil para você fazer decisões? Sim ou não? Tem você com regularidade momentos de euforia e depressão? Sim ou não? Incomoda-lhe com frequência a timidez? Sim ou não? Você crê ser incapaz de ser vencedor? Sim ou não? Tem você inventado alguma vez a estar doente para evitar se encontrar com um amigo? Sim ou não? Crê você que a responsabilidade de muitas de suas decisões erradas, ela recai sobre os que o têm aconselhado? Sim ou não? Diria você que o temor o faz ficar atrasado na vida? Sim ou não? Causa-lhe inveja a melhor sorte dos seus amigos? Sim ou não? Se você pudesse escolher entre uma sã filosofia de vida e uma boa conta bancária, você escolheria esta última? Sim ou não? Tem você seres amados cujo falecimento aniquilaria todo o seu desejo de viver nesta vida? Sim ou não? Pode citar você 5 ou mais pessoas que deliberadamente o depreciam antes de seus amigos? Sim ou não? Você necessita mais de 9 minutos para responder esse questionário? As perguntas desse questionário, meus amigos, sim ou não? Então, meus queridos amigos, eu quero dizer para vocês que cada sim indica certa falta do sentido de segurança, exatamente. Uma pessoa absolutamente segura, ela responderia com não a todas essas perguntas.
A pessoa que tiver mais de 9 respostas sim, ou seja, respostas afirmativas, ela necessita remodelar a sua vida. Você pode voltar a este vídeo depois e analisar esse questionário, não só o questionário como o conteúdo todo deste vídeo. E você vai ficar surpreso com o que você vai ver. É impressionante. Esse questionário ajuda muito a nós sabermos quão seguros somos nós. E desejo que Deus te abençoe imensamente nesse momento, poderosamente. Volte este vídeo, assista este vídeo de novo. Algo assim ao que se apegar. Temos que ter algo a que nos apegar. Esse algo é a fé cristã. E desejo que Deus te abençoe grandemente, poderosamente. E quero fazer um convite para você nesse momento. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, entrega ali essa situação que está te preocupando. Ora secretamente a Deus. Entrega a Ele, confia nele e Ele responderá. E sempre na oração você diz assim: Senhor, seja feito segundo a tua vontade, não a minha. Se você não puder entrar no seu quarto para ajoelhar, ora ali mesmo onde você está. Entrega a situação que você está passando na sua saúde, com relação àquela situação que tem que resolver, sobre emprego, sobre família, esposa, filhos. Confia em Deus, que Ele está com você. Eu te convido logo para o nosso próximo vídeo, que teremos aqui outra mensagem especial. Nós vamos estudar uma série de mensagens maravilhosas. Desejo que essa mensagem seja de grande benefício para a tua vida. E se você está gostando das mensagens aqui, eu te convido também a se inscrever ali aqui no meu canal do YouTube. Você pode ativar o sininho. Se inscreva se essa mensagem, se você está gostando dessa mensagem, para que assim o YouTube possa convidar para fazer mais mensagens, né, que possamos ter mais mensagens maravilhosas aqui. Um grande abraço, fique todos com Deus, até o nosso próximo vídeo, amém. Tchau, tchau, gente, valeu, tchau, tchau, fique com Deus, abraços.